Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o Lúcio Valente, delegado de polícia em Brasília. O Lúcio me chamou a atenção porque além de delegado, né, das raízes daí de onde eu vim, fez direito, passou no concurso, um concurso tão disputado aí no Brasil, traz uma série de benefícios. Mas hoje o Lúcio está aqui também para falar de outra parte do Lúcio, que é empreendedorismo digital. Vocês vão entender um pouquinho mais. Antes disso, falar oi pro Lúcio. Falou, Lúcio, tudo bem? E aí, tô beleza, cara? Tranquilo? Beleza. Primeira coisa, obrigado por aceitar o convite do podcast aí. É o podcast que eu estou chamando aqui de Game Changers, ou seja, de pessoas realmente que mudaram o seu caminho, a vida de outros principalmente, e que pode agregar com a nossa comunidade aí, trazer mais conhecimento e experiência. Excelente, cara. Obrigado aí. Poxa, pra mim é game changer, né? Pra responsabilidade danada, né? É isso aí, meu Game Changer. Mudou o jogo, né? Não tem jeito. É, Ou pode ser é. Power Ranger também, o que você acha? Como é que é o cara? Tem um comediante aqui no Brasil que fala, né? Como eu falei, fala assim: você é um, no lugar de falar, você é um gentleman, né? Ele fala assim: você é um changeman. Você é da época do changeman, né, cara? Ô, Changeman, cara, como que era o bichinho lá? Change Dragon, Change Griffon. Ah, tem Você é bastante. muito novo. Show de bola. Bom, Lúcio, eu vou começar aqui perguntando uma coisa bem especial para mim quando eu começo essas entrevistas, assim, de onde o Lúcio veio? Lúcio Valente, como que era a criação dele, onde você cresceu? Conta um pouquinho mais da sua história aí. Cara, eu tenho uma dificuldade assim de estabelecer um lugar de raiz assim, cara, porque quando meu pai era militar na Legal. época, hoje ele é servidor público do Ministério Público, mas ele era militar nessa época, na época que eu nasci, né? Ele era controlador de voo da aeronáutica e por isso ele mudava, né? Assim, a gente mudava. E aí quando ele conheceu minha mãe, ele a conheceu na cidade de Anápolis, em Goiás, foi onde eu nasci. E de lá, depois ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Passei grande parte da minha infância no Rio, Certo. né, até ali início da adolescência. E depois ele passou no concurso para o Ministério Público em Brasília. Daí a família toda, né, se mudou para Mudou para cá. Brasília. Pra aí, né? E quantos É, anos você tinha quando você se mudou para Brasília? cara, tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos de idade. E aí, pô, aquela mudança e tal. Aí, dos 13 anos, então eu tenho 40 agora, então me considero um candango, né, cara? Um cara de Brasília mesmo. E tenho todas as raízes mais fortes, as minhas lembranças e tal. Meu vínculo emocional é tudo com Brasília mesmo. Show de bola. E aí em Brasília você foi fazer direito, assim, influenciado pelo seu pai? Como foi essa escolha assim da profissão? Cara, meu pai é um cara assim muito bacana, assim, muito tranquilo em relação a isso. É claro que ele sempre incentivou assim, meu pai sempre foi a única coisa que ele era um pouquinho mais assim duro, assim, talvez fosse com notas, essas coisas, mas não tanto assim. Mas eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, etc, mas sempre fui um péssimo aluno, cara. Sempre tive esse negócio de ser um péssimo aluno. E eu, com 13 anos, eu descobri a música, descobri o saxofone, comecei a estudar. E aí eu achei que pudesse ser um caminho e tal, né? E ele incentivou. E aí Legal. Ele gosta de música também, então. meu pai, sim, como leigo, né? Gosta de ouvir e tal, o cara tem bom gosto musical e tudo mais. E aí eu comecei a estudar música e tal. Na verdade, não tinha muito talento, não, cara, mas eu gostava bastante. E cheguei a fazer um semestre na UNB como aluno ouvinte lá, para ver se era aquilo que eu queria. E na época assim, do vestibular, né? Eu tinha 19 anos, eu acho. 19 anos. 18 para 19 anos, quando eu fui fazer vestibular. Aí ele falou assim, eu estava lá no UNB vendo se era isso e tal. Ele falou assim, não, cara, faz o vestibular para direito, porque daí você faz as duas coisas. Ele me deu essa dica, né? Eu falei, ah, beleza, aí fiz. Boa. Vou te Cara, contar mas uma minha agora, hein? Sabia ah, que quando eu estava indo prestar vestibular, a minha opção era ciência da computação. Eu adorava computador, tal, tecnologia na época, coisa antiga, né? Mas meu pai falou a mesma estratégia. Faz o seguinte, faz os dois então, mas faz direito. Meu pai também é advogado, né? Então, é, mas é é porque engraçado, assim, né? você Porque é sabe, né, uma cara? forma que mudou a nossa vida, né? Porque em Brasília, cara, assim, principalmente em Brasília, terra dos concursos públicos, né? E se você tem direito, você pode fazer virtualmente qualquer concurso. Então, o leque se abre demais. E aí, assim, ele sabendo disso, né? Ele nunca me podou, não faça isso, não faça aquilo. Ele era até muito orgulhoso, assim, meu filho toca sax, meu filho é músico, não sei o quê. Mas eu mesmo achei que eu acho que eu tive
uma semi-maturidade ali, com aquela idade, e falei, não, acho que meu pai tem razão e tal. E aí, uma outra coisa é que ele foi ser professor na faculdade, então eu ganhei uma Certo. bolsa, então eu estudei de graça, então é, boa parte Mais do um curso foi benefício, então. puxado. Então Então, seu pai já ministrava aula, então, na época que você estava estudando. Legal. Isso, ele era meu professor, cara. Pô, ele era meu professor na faculdade. Show. Era foda, porque assim, era a única matéria que eu tinha que tirar nota boa. E quando eu tirava nota boa, a galera me sacaneava que eu tava roubando a Ah, o prova. professor, seu pai, né? E Boa. quando eu tirava nota baixa, ele me sacaneava. Legal, Então legal. não tinha Vou muito. dar uma aceleradinha um pouquinho só para perguntar uma coisa para você. Obviamente você se formou em Direito, né? Você se formou quando, Lúcio? Formei 2004 para 2005. 2004, segundo semestre. Legal. Eu me formei em 2005. A gente é quase a mesma turma aí. Mas deixa eu te fazer É. uma pergunta agora. Quando você decidiu seguir uma carreira, tentar seguir uma carreira de delegado? Cara, na verdade, eu estava na faculdade. Cara, assim, eu estava na faculdade e estava num momento assim meio perdido, sabe, cara? Uhum. E eu não estudava. Eu era tranquilamente o pior aluno assim da Da minha sala. turma. Aí, cara, eu lembro que teve uma prova de direito tributário. Você era bom em tributário, cara? Puta, cara. Não. Então teve uma prova de direito tributário, cara, e aí eu não tinha estudado, nem sabia que tinha prova, cara. Cheguei lá, o cara, pô, hoje tem prova. Caraca, direito tributário e tal. Aí o Tá que que eu fácil. fiz, cara? Pô, eu fiz uma coisa assim, eu peguei um livro, assim, vamos supor que seja esse aqui, né? Peguei um livro e tem aqueles livros de direito que você tem uma sobrecapa que ela solta, Sei. é uma sobrecapa solta, assim. Então eu peguei um livro, peguei a sobrecapa de um código, porque podia consultar no código, né? Daí eu coloquei e fiquei lendo o livro, fazendo a prova, colando Olha. como se fosse o código e tal. Só que, Essa era pô, uma boa, hein, pô? Essa daí eu não cara, usei, não não. aprenda, galera aí que vai fazer direito, não aprenda esse macete, não. Aí, cara, o que acontece? O professor sacou, cara, só que ele não me interrompeu nem nada. E ele fazia, ele pegava as provas e ele corrigia, cara. Ele fazia uma fila, no final do tempo de prova, ele ia corrigindo e dando, e falando, tipo, Heitor, 8, José, sabe, Sei. 7. Aí ele ia dando a nota. Meu, assim, hoje seria bullying, uma coisa. Hoje, a geração de hoje não aceitaria muito esse professor, não. É um cara muito bacana. Aí na hora de corrigir minha prova, aí ele falou, cara, deixa eu te falar, você quer que eu corrija a sua prova? Aí eu falei assim, quero e tal. Ele falou, cara, não tem nenhum idiota, eu vi que você estava colando e tudo e tal. Deixa eu te falar, cara, nessa turma tem X pessoas aqui, eu posso dizer que 98% aqui, cara, não vai dar nada, não vai dar em nada isso aqui, cara. Então, assim, bando de medíocre fazendo coisas medíocres. E você é só mais um. Então eu vou corrigir sua prova e tá tudo bem para mim. Tá tudo bem para você? Pô, cara, fiquei muito constrangido, mas Sim. aí, pô, ele meio que corrigiu lá e tal. Depois eu fui falar com ele, fui pedir desculpa. Falei, pô, professor, foi mal aí e tal. Aí ele falou, não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar a oportunidade de fazer uma outra prova. Estuda para a prova, porque você não pode fraudar uma prova, cara. Você está estudando direito, você vai ser um cara, você não pode fraudar uma prova. Isso é uma fraude, cara. Isso até não era na época, né? Mas hoje seria até crime. Aí ele, ah, aí ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo potencial em você, vejo que você é um cara inteligente, você é um cara que se comunica muito bem. Eu era o orador da turma, eu era o Certo. cara que apresentava os trabalhos. Eu não fazia os trabalhos, eu apresentava, Alguém entendeu? fazia, mas só podia falar, É, era mais fácil. então eu tinha essa facilidade. Ele, cara, você tem um potencial e tal. Eu vou te dar um livro, vou te indicar um livro para você ler, cara. E reflita um pouco sobre esse livro, cara. E o nome do livro era O Homem Medíocre. Puta. Esse livro, cara, O Homem Medíocre, até uma sugestão de leitura, Legal. é de um autor chamado José Engenheiros, que é um jurisfilósofo, salvo engano, italiano, mas ele foi radicado na Argentina. É um tratado sobre a mediocridade, cara. E a mediocridade em todos os aspectos, assim. Ele fala coisas fantásticas. Ele fala, por exemplo, que a inveja na verdade, uma homenagem que o invejoso faz ao invejado, cara. Ou Porque seja, você leu o livro. li, cara, porque assim, fiquei extremamente. Li o livro e aquilo me tocou, cara. Daquele momento, eu li esse livro e aquele momento, aquela situação me transformou, cara. Eu falei assim: quer saber? Eu estava talvez no sétimo semestre, né? E quando chegou no décimo semestre, cara, eu já estava aprovado nas primeiras fases para delegado. Então, Ah, você realmente já assim. você colocou isso como uma meta.
Cara, acho que no dia seguinte eu já mudei, assim, Mas cara. você escolheu o delegado ou você prestou vários concursos? Porque assim, no Não, não, direito, para quem está ouvindo a gente aqui, talvez é que para eu e ele que está nessa área e fez o cursou direito, a gente é normal, porque durante a faculdade todo mundo é um sonho, na verdade, certo, Lucio? Todo mundo fala, pô, eu vou prestar um concurso, seja de juiz, promotor, é, delegado também, que na minha opinião é um sinônimo muito forte de poder, né? E o pessoal sempre aham, falava, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz. é, Então era difícil você ter uma pessoa assim, eu quero ser advogado. Muitas das pessoas que estudavam, principalmente as pessoas que tinham mais facilidade, falavam, eu quero ser alguma coisa concursada, certo? O que você acha, Juro? Ô, é Lucio? quando eu tava nessa época, assim, eu não sabia exatamente que eu queria fazer o concurso para delegado, mas nesse meio tempo saiu o concurso, entendeu? Entendi. E aí eu falei, pô, vou agarrar isso com unhas e dentes. Enfim, eu não tinha muito assim na minha cabeça, eu quero ser delegado, e tal. Meu pai é promotor de justiça, hoje procurador de justiça. Certo. Talvez eu pensasse no Ministério Público inicialmente, talvez como uma ideia ali mais inicial, mas depois que saiu esse concurso, eu falei, não, é isso que eu quero, cara. E aí fui, estudei e passei na prova objetiva, discursiva, oral, teste físico, todas as provas que tem, né? E fui aprovado em 2006, eu tomei posse. Foi bem rápido. Foi rápido, cara. Em 2006, com 25 anos Parabéns, de parabéns, idade. show de bola. Mas aí eu quero entrar um pouquinho dentro da sua cabeça e pincelar um negocinho que é o seguinte. Quando a gente fala em concurso na faculdade, era principalmente, obviamente, tinha o salário, né, a compensação financeira, mas uma coisa que chamava muita atenção das pessoas era a estabilidade, certo? Assim, Sim, ainda é. você já falou aqui que não buscou, foi uma coisa que aconteceu, assim, delegado apareceu, você foi lá e prestou, mas você via muito a questão do sucesso por conta da questão do seu professor, ou a questão da estabilidade, ou também pesava a questão financeira? O que pesava mais para você nesse momento? Então, pode ser muito sincero, cara, acho que eu era muito imaturo nessa época, assim, cara. Eu acho que eu pensava só no salário mesmo, assim. Entendi. No salário que eu ia receber, o que eu poderia fazer com ele, solteiro e tal. Eu lembro, cara, que Legal. o meu primeiro, em 2006, imagina isso, em 2006, cara. Era O muito meu, dinheiro, né? eu recebi 7.800 e poucos reais logo no primeiro mês. E aí eu ligava, cara, no Telebanco, porque eu abri uma conta no Banco de Brasília aqui, e eu abri a conta, não tinha nada. Eu lembro que eu botei tipo 10 reais, ou alguém que estava comigo, acho que era o meu irmão, acho que colocou 10 reais, só para não abrir a conta zerada. E aí, um mês depois, caiu o salário lá de 7 mil e tantos reais, cara. Naquela época era muito Muito dinheiro, dinheiro. ainda é bastante dinheiro, né? Mas já era bastante dinheiro, né? Mas ainda mais por conta da inflação e tudo mais. E eu ficava ligando no telebanco para a mulher ficar falando o meu saldo, cara. 7.800. E eu não gastava o dinheiro para ela ficar falando. Eu queria mostrar para minha mãe, né? Para todo mundo o dinheiro que eu Olha, tinha. olha aí, tem o dinheiro, sucesso e aquele aluno que teoricamente era o pior da sala, em um ano praticamente aí desformado, conseguiu passar e ter um sucesso fantástico, né? Porque na verdade Cara, isso e é foi um rápido, foi tão sucesso. rápido. Desculpa, Hector, foi tão rápido que rolou um papo que eu tinha fraudado com o curso. Rolou um papo forte. Eu não sei se Sério? nem. Rolou um papo que eu tinha fraudado. Porque, cara, eu sumi, assim, eu sumi dos meus principais amigos, comecei a estudar e sumi mesmo, assim, uns meses. E aí, quando eu reapareci, eu já estava aprovado. Então, na cabeça das pessoas é como se eu não tivesse estudado, mas justamente o tempo que eu sumi ali, os meses que eu sumi, os 6, 7 meses que eu Show. sumi, eu Então estava vamos lá, estudando. desenhando um timeline aí, um cronograma na vida do Lúcio Valente, hein? Olha aí que tem tudo a ver com a sua profissão. Você já sofreu essa piadinha, né? Aposto, né? Putz, cara, delegado valente demais. Tinha até um no Zorra Total, cara. Sim. Mas vamos lá, Lúcio. Isso foi 2006, cara. Então, em 2006 você conquistou uma estabilidade, né? Obviamente, por conta do concurso público. Na minha opinião, Uhum, você conquistou também uma liberdade, né? É uhum, uma coisa que eu quero linkar depois. Eu vou linkar isso no uhum. final, fazer um link. Mas mesmo assim, hoje a gente está aqui para falar do Lúcio delegado, mas também como Lúcio empreendedor, certo? Uhum. Como que é a história sua com o empreendedorismo, Lúcio? Cara, assim, na verdade, antes mesmo de passar no concurso, eu tinha uma outra faceta, assim. Eu sempre dei aula, né? Eu tinha facilidade com inglês, por exemplo,
E muito jovem, assim, 15, 16 anos, eu já tinha um certo domínio da língua e com 16 anos eu consegui um emprego, assim, de monitor de inglês na Legal. Wisdom, antiga Wisdom, lembra da Wisdom? Lembro, lembro. Que era uma escola de inglês, acho que fechou, foi comprada por outra, não sei, mas era essa escola de inglês que eu era monitor de inglês lá. E aí depois passei para Wizard, né? E depois Wizard. de Wizard, né? Que é era Carlos do Wizard, Carlos né? Wizard na época, e fiquei bastante tempo. Aí eu era coordenador do curso na época que eu comecei a estudar para concurso, até pedi e tal, né? Para sair, justamente para estudar. Então, eu sempre gostei de dar aula. E quando eu passei para delegado, eu continuei dando aula de direito, né? Eu fui dar aula de direito, Ou etc. seja, oratória na veia desde o professor de inglês. Não, assim, desde muito novo eu dava aula e tal. Tinha facilidade realmente, cara. E aí no iniciozinho assim, eu dei aula em vários lugares, os principais cursos. Aí eu passei por todas as gerações de tipos de aula, né? De plataformas de aula. Eu Certo. comecei na aula presencial, né? Depois passei para telepresencial, porque antes da internet, pelo menos da internet rápida, o que surgiram os cursos via satélite, Eu né? lembro, pô, eu acho que até na época da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo vinha para uma sala presencial, mas assistia ao telão, não é isso? Isso mesmo. Eu dei aula nesse esquema. E aí depois fui para o online. No online, cara, eu comecei a perceber que eu teria duas opções. Eu descobri isso muito cedo. Eu poderia ser um empreendedor do meu próprio conhecimento. Eu comecei a perceber isso. Eu lembro, cara, que eu tinha mania, eu viajava o Brasil todo dando aula, gravando, fazendo palestras, né? Comecei a ganhar alguma notoriedade nessa área de concursos públicos, né? E Entendi. aí eu lembro que eu conversava com os donos dos grandes cursos online que existiam na época, e eu falava assim, o que você acha que vai ser o futuro do ensino online? Você Aí, pensava na nisso minha... naquela época? Isso está falando de 2006, Cara, eu 2007? tô falando aí não, aí já tô falando em 2009, 2010, Certo. né? Aí eu fazia essa pergunta assim, cara, o que você acha que vai ser o futuro do ensino online, né? Porque a internet rápida no Brasil, ela chega com força depois de 2012. Então, os cursos eles não eram tão, né? Você convivia, você tinha os cursos presenciais, os telepresenciais e os cursos online. A Certo. partir de 2012, os cursos online eles tomam conta do mercado de forma muito forte. Então, estou falando aí de 2009 até 2014, mais ou menos, que Certo. é esse processo. E aí eu estou falando com esses caras e na minha cabeça já estava muito claro o que estava acontecendo. Eu conseguia antecipar isso. Eu conseguia pensar assim, cada professor vai ser o empreendedor do seu próprio conhecimento. Eu não sabia como. E eu tinha essa frase, cada professor vai ser um empreendedor do seu próprio Meu, conhecimento. que legal, hein? E eu perguntava para os donos do curso, e os caras, não, isso aí a gente vai ter 3 ou 4 grandes cursos. E eu pensei, cara, não vai ser Porque para assim. eles era assim, né? Eles compravam um cursinho que estava começando, comprava outro cursinho local, os professores contratavam e pagavam muito barato, né? Eu vou te falar pela Isso. minha experiência, porque eu também depois que me formei dei aula, né, de direito. Mas assim, deu 6 meses, eu fiquei meio que desesperado, porque assim, era um comprometimento muito árduo da parte de professor, né? De estar lá no horário certo na universidade, de corrigir prova, atender os alunos, tudo é uma coisa que me satisfazia, né? Até minha esposa deu aula por muito mais tempo do que eu. Inclusive, ela foi responsável por me levar para dar aula na universidade. Me satisfazia, eu gosto muito também de palestra, oratória, tudo, mas me consumia muito forte, né? Você tinha que abrir mão do seu tempo de uma forma muito mais agressiva, de não estar no escritório, não estar fazendo negócio e estar ali na universidade. Então, eu acho que o que você está falando naquela época era justamente isso. E eu não tinha visualização, na verdade, eu nunca visualizei isso, né? Visualizei depois que conheci você. Que isso. Cara, mas você sabe que isso foi acontecendo, eu fui dando aula e eu tinha uma noção de que eu tinha que ter uma rede social e tal, mas era tudo muito incipiente. Quando chegou em 2014 para 2015, né, minha esposa estava grávida em 2014, minha filha, a Lara, minha primeira filha, nasce em 2015. A Legal. segunda está para nascer agora. Aí, em 2014,
2014 para 2015, minha filha nasce em abril. Certo. Aí, no início do ano de 2015, que é o ano de nascimento dela, eu tenho um grande amigo que é um cara que ele aparece na minha vida em momentos muito cruciais, assim. O Dalmo, infelizmente, cara, ele faleceu esse ano, mas é um cara que o cara que impactou muito a minha vida nesse sentido, assim, de me dar essa clareza. Em 2015, ele já tinha uma rede, cara, você tem uma ideia, ele já tinha um Instagram em 2015 com 100 mil seguidores, Ô, louco. né, na área de concursos, né? E o Lúcio, você tem que fazer um E ele era Instagram e tal. professor também? Não, cara, ele era meio que um organizador, assim, Entendi. ele era um agitador, assim, dessa parte do digital e tal, mas ele era ligado nessa área de concursos, mas ele não era professor. Ele fazia seminários, né? Ele fazia esse tipo de coisa, promovia aulões, né? E aí, em 2015, cara, eu estava passando por um momento assim financeiro um pouquinho mais difícil, porque era o nascimento da minha filha, eu tinha mexido com obra, tinha gastado já o meu casamento, tinha com dívida do meu casamento ainda. Então, assim, eu tava com alguns empréstimos, eu estava sem crédito, eu estava num momento assim que eu estava me equilibrando. Não era assim, não estava passando um perrengue nem nada disso, Entendi. mas eu tinha um Mas bom salário. não estava sobrando, tinha investido, Não filha, tava, família, cara, não é outra tava. vida, né? A vida é diferente de quando você tinha passado, que ficava ligando no banco para ver o saldo, né? Agora, naquele Porque o que momento, aconteceu, cara? Quando veio o online forte, eu não consegui me colocar rapidamente no online. Então, e outra, o que eu comecei a perceber é que o cara me pagava tipo 300, 400 reais para gravar uma aula, daí ele usava aquela aula várias vezes e eu não tinha o direito autoral daquilo, sabe? Ele não me pagava sobre a cada revenda. Então ele vez estava que rodava uma aula ou nova turma que acontecia. Isso, então ele estava ganhando dinheiro pra caramba em cima de mim, um empresário, né? E é o papel dele, eu não julgo isso, não. Mas, enfim, era um pouco um capitalismo meio selvagem em relação. E aí eu comecei a me desanimar em relação a isso e tal. E aí ele fala assim para mim, o Dalmo fala assim, cara, você tem um material excelente de direito penal em PDF. E aí, vamos vender esse material? Eu te ajudo e tal, a gente vende. Eu falei, cara, beleza, mas você acha que alguém vai querer comprar um PDF? Ele tá louco, não vai cobrar, vai comprar. E aí tá, cara. Cara, a gente não tinha automação, a gente nem sabia o que era automação de marketing, a gente não Nada. tinha nada. Cara, a gente abriu um Nem estava na rede social, você já que tinha não, eu tinha um Instagram, ele tinha um Instagram também. mais pessoal. Tinha Orkut, não, era Orkut antes do Instagram. Orkut, Não, desculpa, o Orkut já tinha morrido. Eu tava no Facebook Orkut, Facebook. e eu tinha um grupo no Facebook e tal. Aí ele falou assim: não, cara, vamos montar um e-mail aqui, Gmail, vamos anunciar nas nossas redes sociais e a gente vende pelo e-mail. Cara, na mão, sabe o que é responder Oi, tem tudo? interesse, fazia o closing, fazia o Cara, na fechamento. mão. Aí ele cuidou de tudo, e eu tava cuidando do nascimento da minha filha e tal. Eu lembro direitinho, cara, que eu levei minha esposa. No dia que eu tava saindo para registrar minha filha tinha acabado de nascer, a Lara. Eu tava andando, ele me ligou, falou: Lúcio, nós já vendemos 20 mil reais. Nossa. Eu achei que fosse piada. Falei, como é que é? Cara, já 20 mil reais. Eu falei, cara, não acredito. E eu preciso. E qual que era o valor, você lembra do curso naquela época? Cara, acho que nós Do vendemos curso não, do PDF, né? o Era isso que você PDF, eu acho que nós vendeu. vendemos na época R$ 97. Nossa, Vendemos muito, cara, muito. vendemos muito. Então, assim, porque era uma coisa nova, assim, né? Cara, aí vendemos e tal. Cara, eu peguei aquele dinheiro, cara, aí eu não tinha, ainda não tinha comprado o enxoval da minha filha, cara. Eu comprei tudo. Tinha comprado base e tal, comprei, um amigo meu trouxe coisas aí de Miami, aquelas coisas de bebê, né? De Certo, certo. Colicalme, aquelas paradas, aquelas pomadas mais tops e Sim, tal. O dólar era mais, acho, 2 e pouco, né? Então, sim. assim, cara, aí eu fiz isso, cara. Aí eu falei, cara, isso é muito legal. E aí eu tentei engrenar uma coisa com o Down, mas a gente tinha essa coisa de a gente se juntar só para a gente descobrir algo junto e cada um se separar. Ele foi mexer dentro do empreendedorismo. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. E ele foi muito mais Deixa rápido. eu fazer só um parênteses aqui. Nesse momento, quando você tem esse faturamento aí, que querendo ou não te auxilia muito nessa vida, cai uma ficha forte para você, assim, tipo, é nisso que eu tenho que focar, é nisso que eu tenho que seguir, porque até então, assim, é um side business, né? Porque você, obviamente, você continua como delegado, isso acho que até fortalece a sua marca, né? Mas como que é isso? Cai uma ficha para você assim, você fala,
pum, ou você continua ainda como que está a sua cabeça nesse momento teoricamente, né? Isso foi, na minha opinião, foi o seu primeiro lançamento digital, né? E para quem está ouvindo a gente aqui e não sabe o que é um lançamento digital, na minha opinião, nada mais é como uma forma de se vender online, onde você busca uma certa escalabilidade, né? Eu acho que eu pedi a opinião do Lúcio também para falar um pouco sobre isso, mas e para mim, nesse momento, é o seu primeiro lançamento digital, feito em parceria com um amigo seu. Vocês devem ter repartido, acho que o dinheiro vendido, né? O Sim, saldo, né? O lucro, 50%. aí 50%. E aí, como que fica a sua cabeça nesse momento? Cara, e assim, eu talvez quisesse ter ali a maturidade de ter entendido a importância daquilo naquele momento. Sim. A minha cabeça estava focada em outras coisas, né? Mas aquilo foi realmente uma coisa assim, tipo um clique, assim, falou, cara, meu Deus, eu tenho um poder, cara, eu tenho um poder de usar a internet para, eu não preciso de atravessadores. Acho que foi essa a primeira grande sacada, porque o dono do curso, ele é um atravessador, né? Ele é um intermediário, né? Ele é um middleman ali. Então você não precisa eu pensei, cara, eu não preciso desse cara, eu consigo fazer sozinho. Mas como é que eu vou fazer isso? Não tinha ninguém falando disso assim no Brasil e mesmo no exterior, cara, assim, as coisas eram muito incipientes ainda. Parece pouco tempo atrás, Sim. mas não é tão A pouco evolução é assim. muito rápida, eu acho. É muito rápido, cara. E aí, tá, beleza, cara. Eu falei, isso é legal, Aí comecei a vender produtos online, fiz online, né? Fiz outros lançamentos. E aí a gente sempre trocando figurinha, sempre aprendendo. E aí eu lanço um programa de treinamento para delegado, que era só de discursivas, né? Só de fazer a parte escrita, que a prova de delegado ela tem várias fases. Uma Certo. das fases é a fase escrita. E depois eu transformei isso num produto mais completo, que é um treinamento completo para quem estuda para delegado de polícia. Desse produto, eu já fiz, nesse momento que a gente está falando, 54 lançamentos. Mas, na verdade, se eu for considerar todos os lançamentos de todos os produtos que eu já fiz, tranquilamente passa dos 100 lançamentos. Sem Mas, assim, lançamentos. assim, considerando os pequenos lançamentos também, né? Claro. E Eu não cheguei a deixa de fazer, ser. eu cheguei a fazer um lançamento por semana, assim. E esse hoje, meu produto, eu faço dois lançamentos. Desculpa, eu faço um lançamento a cada 2 meses. E aí eu tenho Legal. pequenos lançamentos que eu vou fazendo. Então, assim, cara, foi esse processo de aprendizagem. Mas aquele momento, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que é isso? Isso é muito legal. Mas, assim, a gente está falando de 2015, a internet não era tão boa, as pessoas não costumavam comprar cursos de vídeo, não tinha live, não era fácil fazer live, Nada. entendeu? Então você não tinha essas coisas ainda, né? Assim, tão fácil. Eu lembro que o primeiro aplicativo de live que eu usei foi o Periscope, né? Nossa, eu lembro Periscope. disso. O Periscope, meu Periscope era forte, a gente fazia lives no Periscope e tal. Aí logo o Instagram, o Facebook lançaram o ao vivo também. E aí, pô, o YouTube também não era ao vivo, né? Depois lançaram ao vivo, não sei que sequência, qual lançou primeiro. Mas aí, pô, explodiu o ao vivo e aí eu comecei aí eu falei assim, cara, olha, eu vou estudar isso. E aí comecei a estudar, comecei a aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. E aí tô nisso aí já há alguns anos, cara, desde Desde 2015. 2015, praticamente são 6 anos aí na batalha. Esses caras hoje aí que falaram que ficaram milionários da noite pro dia, eu tô desde esse tempo acompanhando esses caras. Eles não ficaram milionários da Assim, noite pro dia, o não. seu sucesso demorou desde 2006, né? Então, tem Pois uma é, frase muito legal que o pessoal fala assim, ó, o meu success overnight, né? Meu sucesso da noite pro dia demorou 10 anos, entendeu? é, No caso desde 2016, que, querendo ou não, a experiência que você... Não, começa muito antes, né? Sua carreira, entrando na faculdade em 2000, se formando, passando no concurso e aí aprendendo, obviamente se aprendeu muito, né? E dando muita aula, estudo, conquistando conhecimento, né? E depois aprendendo de novo como empreender, aprendendo como aprender no lançamento digital. Eu acho que tudo isso é sei lá, uma evolução e não tem jeito como você falar que assim, o sucesso acontece da noite para o dia. Isso é mais, eu acho que um argumento de venda, né, do a negócio do que melhor, a realidade. Heitor, a melhor analogia, eu fiz essa analogia contigo, cara, e num dos nossos bate-papos aí, a gente eu comparo hoje
o marketing digital, as estratégias, quando se fala de marketing digital, parece uma coisa meio batida, mas as estratégias de lançamento digital e de criação de produtos e tal, de infoprodutos, eu considero hoje, cara, como se fosse o jiu-jitsu do empreendedorismo, assim. Eu lembro que quando o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu dos Gracie, né, surgiu, né, no mundo, aquilo, cara, o cara pegava um cara era faixa preta em uma arte marcial, o cara chegava lá, o Royce Gracie finalizava o cara em 1 minuto. Magrinho. Então ia lá, finalizava o cara. E ele não era bem baixinho, tem 1,85 m, que os caras eram que os caras eram grandes, né? Por isso. Ele pegava os caras de 1,95 m, 2 metros e, cara, aí era uma coisa absurda. Então, aqueles princípios de alavanca, de levar o cara pro chão, de não sei o quê, tudo aquilo era muito, muito novo e muito poderoso. E eu comparo o empreendedorismo digital com isso, cara. Hoje a gente tem ferramentas que são muito poderosas, que a gente consegue resultados muito mais rápidos e mais com menos risco, vou dizer assim, do que um brick and mortar desse aí, um negócio físico, né? Um negócio eu vou dizer real, né? Para comparar o real com o digital. Vou dizer, não é que o digital não seja real, mas assim, do mundo real, de você construir, vou montar uma padaria, por exemplo. Daí o padeiro bota tudo. Aí o padeiro bota uma barata no teu pão, aquele negócio todo para te sacanear. Então, nada disso. E outra, cara, eu descobri através dos infoprodutos, eu descobri o poder da escalabilidade. Isso é uma coisa assim, cara, incomparável, o poder da escalabilidade. Sim, e é o seguinte, isso que todo empreendedor busca, na verdade, né? É muito simples. Olha só, eu tenho um amigo que ele montou um curso de inglês aqui em Brasília. Aí ele falou assim, Lúcio, pô, eu tô com 50 alunos, né? Pô, eu queria fazer uma estratégia para ir para 100 alunos. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Aí ele falou assim, não, então beleza. Eu tenho 50 alunos, meu gasto é isso e tal, e eu ajudando, né? E meu irmão também, que meu irmão é mais da parte assim, meu irmão além de advogado, ele é administrador de empresa, né? Formado nas duas áreas. Aí a gente estava ajudando ele e falou assim, aí a gente descobriu o seguinte, cara, para você ter 100 alunos, você vai ter que alugar mais uma sala, você vai ter que ampliar o seu horário, você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que ter mais gastos para você dobrar a sua quantidade de alunos em 6 meses, 1 ano. Então, o problema do negócio físico, essa escalabilidade, ela sempre depende de um sobregasto. Sim. Né? E esse sobregasto, e ele está limitado a um teto. Né? Investimento, né? Assim, o teto é quantos alunos cabem na sala, no caso do seu amigo que dá aula de inglês. Enquanto no meu programa e nos infoprodutos em geral, não existe esse limite. Sim. O limite é de quanto você conseguir vender, de quantas pessoas você vai conseguir alcançar. Então, eu posso triplicar o meu faturamento sem necessariamente triplicar o meu custo. Né? Vou ter que fazer algum tipo de investimento, talvez... Os investimentos são diferentes, né, Lúcio? Geralmente mais é de tempo. Mais de tempo. Mais de tempo. Também. De presença online. Né? E como você vai construir a sua presença online. E falar em presença online, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui e falar para o pessoal que tá. Olha que legal. Mostra aí, Lúcio. Mostra direitinho. Dá um close aí na canequinha. Olha lá, Polícia Civil. Isso aqui foi um presente, cara. Essa daí é poderosa, hein? Mas vamos falar em presença online. Deixa eu te falar. Lúcio Valente, o seu Instagram é @vouserdelegado. Hoje você conta com 173 mil seguidores no Instagram, certo? Me fala um pouquinho sobre essa questão do Instagram, como você utiliza o Instagram para monetizar e se você usa outro tipo de plataforma, rede social, na verdade, hoje, né? Cara, quando a gente está falando de empreendedorismo online, de infoprodutos, o seu maior asset, o seu maior ativo. É isso aí. O cara é nojento, né? Lembra inglês, mas não lembra em português. É bom, pô, sabe? É bom você falando que... porque nos negócios a gente usa os termos em inglês, né? Sim, o seu maior ativo é a sua audiência. Legal. Esse é o seu maior ativo. Você não tem... eu não tenho uma sala, eu não tenho um prédio, eu não tenho uma escola física onde as pessoas vão. Então, meu maior ativo é a audiência. Então, você tem que saber construir a sua audiência, porque essa sua audiência é que vai te gerar o faturamento. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, só para linkar com o que você já está discursando. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que você recomendaria para quem quer começar nesse meio digital, né, empreender digitalmente? Você
concordaria em dar isso como um primeiro conselho? Construir sua audiência? O primeiro conselho é o seguinte, cara. Você tem que entender que existem basicamente tá? Dois tipos de audiência. Certo. Três tipos. Vou falar em três tipos de audiência. Vou anotar aqui. Vamos lá. O primeiro tipo é a audiência que você não controla de forma alguma. Porque ela não te pertence, apesar de você alugá-la. Por exemplo, os seus seguidores do Instagram. Certo. Essa audiência ela não te pertence. Por quê? Eu tenho 173 mil seguidores no Instagram, concorda? Concordo. Se o Instagram, se de repente eu vou lá e faço uma postagem que o Instagram não gosta, eles decidem me banir, acabar com minha conta. Eles fecham minha conta. Acabou. Tem contas aí de pessoas com milhões de seguidores, são simplesmente fechadas. Eu não possuo esses seguidores. Eu estou alugando esses seguidores enquanto eles deixarem. E outra, a rede social pode morrer. Eu investi Como muito. aconteceu com várias outras no passado, né? Eu investi muito do meu tempo no Yorgut, como dizia um amigo meu, no Orkut, e ele acabou. Como se fosse da noite pro dia. Como outras redes sociais morreram. Né? Então hoje vem o TikTok e tal, e pode ser que amanhã ninguém mais use o Instagram. Cara, o Facebook virou coisa de vovó já. Sim. O Instagram é coisa de paizão. E o TikTok agora é o que está surgindo. Claro que o TikTok tem toda uma discussão hoje a respeito de ser chinês, enfim, de ter as teorias aí de que é utilizado para espionagem, eu não sei. Mas, enfim, o governo americano quer banir, lá na Índia já baniram. Né? Então, assim, enfim, você não domina, mas você tem que ter. Certo. Porque você tem que ter, porque é uma lista. Então, a primeira audiência que você tem que ter, que a gente chama de lista, né, de audiência, é essa audiência que você não domina, mas você precisa ter. Então, o que você precisa ter? Se eu fosse começar hoje, do zero. Do zero. Vamos lá, é isso que o povo quer ouvir. Vamos lá. YouTube. Cara, YouTube teve o poder de destruir a televisão. Destruiu a televisão. Ressuscitou o rádio, porque o rádio hoje foi para a internet, né? E deu voz, atomizou a comunicação. O YouTube atomizou a comunicação. O que significa isso? Cada ser humano pode ser uma rede de televisão poderosíssima com milhões de seguidores. E então, fazer muito dinheiro com isso, né? Porque a gente tem visto muito dinheiro. Então você vai abrir uma conta no YouTube não para faturar sobre os vídeos do YouTube que o YouTube vai te pagar. Você pode faturar assim também, mas é porque é uma audiência que você vai ter que o YouTube que é mais fácil de crescer. Certo. É mais fácil de crescer hoje no YouTube do que em outra rede social, por exemplo, qualquer outra rede social que você for comparar. Segundo, eu abriria um grupo. Eu não fiz isso com o meu projeto, mas eu fiz ajudando outras pessoas nesse sentido. Eu abriria a página no Facebook que você tem que ter para fazer anúncios. Certo. Mas eu abriria um grupo no Facebook. Legal. Um grupo no Facebook. Por quê? Porque você, tendo o YouTube e tendo o grupo no Facebook, você começa a criar algo que é muito poderoso no mundo online, que é o poder de comunidade. Certo. Então, tem as pessoas que se sentem parte de uma grande comunidade que estudam com o Lúcio Valente, ou estudam com o Hector. Esse grupo está no primeiro audiência que você estava falando também, ou já está na segunda? Também é um tipo de audiência que você não controla, mas... então, vamos lá. Tem um tipo de audiência que você não controla, que é qualquer audiência de rede social, inclusive do YouTube. Inclusive do YouTube, tá legal. Porque você tem lá... Meu YouTube hoje ele é razoável, ele tem 55 mil seguidores, eu acho, hoje. Assinantes, né? Ele é razoável, mas pode ser que amanhã eu tome um ban também e perca todos. Então, tudo que é rede social, Facebook, tudo isso é coisa que você não controla. Você não controla. E existe um segundo tipo de audiência, que é aquele que você tem algum controle sobre ele. Né? Você tem algum controle sobre essa audiência. Então, a primeira audiência é aquela audiência lá da rede social. Você precisa estar na rede social, porque todo mundo está lá, mas você não pode considerar que aquela audiência é sua. Tá? Você não pode considerar que aquela audiência é sua. A segunda audiência é aquela audiência que ela é mais genuína e você, de alguma forma, controla que a sua audiência é orgânica. O que é a audiência orgânica? São aquelas pessoas que, independentemente da rede social que você for, elas vão te seguir.
Então, ao mesmo tempo que você não controla, né, parte dessa audiência que você não controla vai se tornar sua organicamente. Então, vamos supor que hoje eu tenho 173 mil seguidores no Instagram. Se você tomar um ban lá, ban e vou para uma uma parte vai procurar você em outro lugar, é isso? Eles vão me procurar no YouTube, eles vão procurar no TikTok, eles vão procurar. Então, você não controla, mas você tem um domínio sobre ela de alguma forma. Entende isso? Entendi, Você claro. consegue ver essa diferença? Sim. E existe uma Mas isso audiência também que você... é intangível, você não consegue... Intangível. Eles Agora, vão atrás de você pela sua, sei lá, credibilidade, pela autoridade que você tem, porque eles gostam realmente de você e vão te procurar se você for banido. Vamos supor assim. empatia, né? Tá. E a terceira é aquela que você domina. É a sua lista de e-mails. Essa é sua. A sua Mailing lista list. Perfeito. Essa é sua. Por quê? Porque você tendo a sua lista de e-mails, a minha passa de 100 mil hoje, ela é o Jeff Walker fala que é como se fosse um banco que você tem. Você faz Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Jeff Walker, me corrija se estiver errado, mas foi o criador do da famoso lançamento digital, fórmula de fórmula de lançamento. lançamento. A fórmula de lançamento. É o criador. E obviamente no Brasil. The Launch Formula. Fórmula, No né? Brasil, Launch Fórmula, certo? Aqui nos Launch Estados Formula. Unidos. No Brasil, eu tenho aqui o livro dele em algum lugar. Poxa. No Brasil, quem é o representante desse produto, né, dessa estratégia, é o Érico Rocha. Né? Então, cara, se eu fosse começar hoje eu conversei, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, que é minha professora de inglês, que é escocesa, e ela com um amigo irlandês aqui no Brasil, eles montaram, Heitor, um projeto de ensinar inglês para crianças com algum tipo de como é que fala? Algum tipo de... Não se pode usar mais esse termo deficiência, mas desculpa, eu não sei exatamente o termo correto hoje. Mas, assim, pessoas com necessidades especiais, não é isso? Então, por exemplo, esse amigo dela, a filha dele tem síndrome de Down. E por isso, eles têm um ciclo lá de amigos que existem crianças com síndromes, crianças com autismo, então eles decidiram usar o inglês para ajudar o desenvolvimento dessas crianças. Não é bem para falar a língua só, né? Para desenvolver. E aí eles criaram um produto, ou têm a ideia de criar um produto, nesse sentido, para ajudar essas pessoas. E aí a primeira coisa, cara, criar uma lista de e-mails. Primeira coisa que eu falei para eles, cria um e-book, cria uma coisa gratuita para você colher leads. Segunda coisa, criar um canal no YouTube. Terceira coisa, criar uma rede social, principalmente nessa rede social, criar um grupo no Facebook, porque você começa a criar uma comunidade através disso. Então o Instagram deles... Para um pouquinho agora, só para a gente... Vamos lá, vamos retomar isso daí, porque agora tem que tomar nota, né? Então, pessoal, ele acabou de falar aí o que a gente chama de hack. Você sabe o que é um hack? Hack é como se fosse uma estratégia, né? Uma dica. O hack, na verdade, é um conhecimento específico, né? Vem, obviamente, do termo do hacker, que a gente chama aí, mas, assim, não é que nada é ilegal. Hoje, o termo hack é muito utilizado para quem quer buscar um fast track, a gente chama um caminho mais rápido. E nada mais é que uma informação privilegiada, como você está dando aqui. Então, e a gente também aqui embasa um programa chamado USA Hacks, que são, na verdade, as informações que você pode ter nos Estados Unidos para te beneficiar. Então, vamos voltar só para onde você estava. Você acabou de falar 3 coisas para quem quer começar do zero, certo? Cria uma lista de e-mail. Cria uma lista de e-mail através de um Plataforma. um imã digital. A gente fala de um imã digital, né? Imã digital. Um imã digital que pode ser um e-book, etc. Grátis, né? Obviamente. Geralmente de graça, enfim, essa estratégia mais comum. Uhum. E criar sua comunidade, principalmente hoje, se você for Lúcio, fala a primeira coisa, canal no YouTube. Canal do YouTube. Segunda coisa, lista de e-mails. Terceira coisa, redes sociais. Comunidade, é isso? Facebook, um grupo no Facebook e, com certeza, também o Instagram. Legal. Show de bola. Só que o Instagram vai demorar para crescer, a sua página do Facebook vai demorar para crescer, YouTube é um pouco mais fácil, menos difícil, e aumentar a sua lista de e-mails, basta você saber fazer o investimento correto e distribuir esse seu material gratuito. Se você souber fazer isso, cada tópico desse, Heitor,
É um livro, certo? E realmente, você pode ter Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, me fala aí qualquer coisa que uma pessoa pode criar um produto digital. Me fala uma coisa que vem na tua cabeça aí. Ensinar a Vamos fazer falar o que está na minha mão aqui. Vamos lá, vai. beisebol. Uma bolinha de beisebol ou alguma coisa de beisebol. Escolhe aí. Legal, então beleza. Então você quer criar uma comunidade voltada a fãs do beisebol, porque você vai vender algum produto digital relacionado com beisebol. Então, a primeira coisa é que você tem que entender que a gente está na era da microcelebridade. Certo. O que é a microcelebridade? É aquela celebridade que ela é uma celebridade dentro de um subnicho. Então, por exemplo, dentro do beisebol, você tem vários subnichos. Pessoas que são fãs de um determinado time, pessoas que são fãs de um determinado jogador, Perfeito. pessoas que querem aprender a jogar, pessoas que querem, enfim, pessoas que querem vender tacos de beisebol. Então, você tem várias coisas nesse subnicho. Então, você tem que escolher um subnicho, não adianta você querer abraçar. Então, vamos supor que o meu subnicho é simplesmente de rebater bola. Beleza. Esse é meu subnicho. Esse é meu subnicho. Você vai vender para rebatedores. Para pessoas, leigos ou não, que queiram aprender a rebater bola. Legal. Porque é uma parte do jogo. Eu não sou muito conhecedor do jogo, mas estou vendo aqui na minha cabeça. Então, eu posso, então, vou subnichar ainda mais. Rebatedores de bola para crianças. Legal. Então, crianças de 12, ou adolescentes de 12 a 17 anos, ou de 10 a 17 anos, que queiram aprender a rebater bola porque tem os campeonatos da escola. Deixa eu fazer uma pergunta que já me fizeram lá atrás. Assim, você está desenhando um avatar, é isso, não? Ainda não. Ainda não. Esse ainda estou criando um subnicho, porque, como eu estou te falando, você vai criar uma figura sua ainda vinculada àquele subnicho. Certo. Então, quanto mais específico você for, mais você vai conseguir atingir as pessoas como se fosse uma ponta de lança. Porque você consegue se tornar uma autoridade mais fácil. Então, por que, Lúcio, você vai dar aula de porque eu era o melhor rebatedor na minha escola, porque eu fui um semi-profissional, porque eu joguei em um time semi-profissional nos Estados Unidos e tal, ganhei prêmios, ganhei campeonatos juvenis, etc. Tenho alguma autoridade, sei rebater bola bem. Bacana, então você pode ensinar. Se você sabe ensinar, então você já é uma autoridade naquilo. Muito bem. O que eu faria? Primeira coisa, eu montaria um canal no YouTube e começaria a entregar 2 tipos de conteúdo. Primeiro conteúdo, ensinar técnicas específicas do que eu sei, ou seja, mostrar que eu sei aquilo que eu estou falando que sei. Certo. Segunda coisa, eu traria personalidades, pessoas que teriam interesse em falar sobre o assunto. E aí, cara, profissionais do jogo, ex-rebatedores ou... Me fala um cara aí, por exemplo, foi um coach aí, um cara que foi um cara conhecido, que treinou jovens e que de repente um aluno dele se transformou em um grande jogador. Você tem que procurar esses caras. Entendi. Daí o cara vem lá, John, não sei o quê. Que é esse cara? Não, ele treinou o jogador tal, que eu não sei nem falar o nome de jogador de beisebol, cara. Eu ia falar Tiger Woods, mas é... Não, esse daí é o único que eu sei. Tiger Woods. O golfe a gente sabe, mas do beisebol... Então, cara, assim, eu começaria a entrevistar essas pessoas para trazer a audiência dessas pessoas para mim. Certo. Então, eu criaria ali uma lista de pessoas que eu acho que pode ter um apelo para esse meu público, né, para os pais e para as pessoas que efetivamente vão ser no meu futuro projeto de curso. Então, eu traria essas pessoas, né? Então, entrevistaria essas pessoas, criaria podcasts, criaria esse tipo de coisa e teria paciência. Legal. Ia postando com consistência, pelo menos uma vez por semana, um vídeo bacana, bem estruturado, bem montado no YouTube. Aí você vai ter 100 visualizações, aí você vai ter 120 visualizações. Só que esse vídeo que você está postando hoje, que deu 100 visualizações, daqui a um ano, quando você voltar nele, você vai ver que ele teve 5.000 visualizações. Entendi. Eu tenho um vídeo que eu tenho, acho que 200.000 visualizações, de uma aula que eu dei há 4 anos, que eu subi para o YouTube. Então, assim, lá na época eu não acompanhei. Quando eu fui, eu olhei, caramba, tem muita visualização aqui. Então, assim... O alcance é muito bom do YouTube, né? E outra, cara, perpétuo, né? Porque ele fica, né?
Ele fica... E tem uma coisa do YouTube que é interessante. Por exemplo, se o cara começa a assistir vídeo de beisebol, e o seu vídeo de beisebol que você entrevistou um cara tá lá há um ano. De repente, aquele vídeo aparece para o cara como uma sugestão. A maior audiência de vídeo hoje, é por sugestão. O cara pesquisa lá, por exemplo. Eu, por exemplo, eu treino lá, né? Raspadas de meia guarda, né? No jiu-jitsu. Certo. Aí chego lá, cara, aí me apareceu um vídeo do Royce Gracie, junto com o irmão dele, numa aula de 1990, que pegaram uma fita cassete, subiram para o YouTube, mas o vídeo já tem uns 5 anos, e o cara estava ensinando algo assim. Então, assim, aquilo é perpétuo, vai estar lá sempre. Sim. Né? E todas as vezes que você precisar dessa lista, ela vai estar lá. Né? Então, você vai ter mais rápido. Então, a primeira coisa que eu faria. Segunda coisa, deixaria minhas redes sociais semi-prontas ali, Instagram, cria rapidinho, Sim. mas eu não investiria tanta energia ainda nelas, porque é muito difícil crescer organicamente. O Facebook controla isso tudo, tem um controle de algoritmo muito grande em relação a isso. Mas eu criaria uma comunidade, um grupo no Facebook. Certo. E eu tentaria levar todo o meu esforço, usar todo o meu esforço para levar as pessoas para lá e gastar toda a minha energia, 1 hora por dia, respondendo essas pessoas nesse grupo. Ou seja, criar uma comunidade, eu acho que fica com uma bandeirinha bem levantada, né? Nessa questão do empreendedorismo digital, certo? Você já falou aqui, mas repetindo, então quem está aí assistindo e tem interesse nisso, anota, e ele acabou de dar um hack bem legal, como você criar sua comunidade, de uma forma simples e rápida, certo? E atrair tráfego para lá, certo? Isso, então assim, minha cabeça começa a girar numa Gerar velocidade. muito, eu imagino. Porque assim, é muita coisa que eu sei que eu posso falar, mas assim, para ser bem básico, para não deixar as pessoas também Perdidas. sobrecarregadas, overwhelmed, né? É isso Para aí. não deixar a pessoa sobrecarregada, é melhor a gente ir no básico mesmo, né? Cara, se você fizer isso, porque o que acontece? As pessoas já querem montar, criar um curso, investir em ads, né? Ads, para quem não sabe, né? Em pagar anúncios na internet, no Facebook, e de repente aquilo não traz resultado, porque você não criou a base, né? Você não criou a base que é a Sem comunidade. base, não tem resultado. Anota aí, pessoal. Tem Ó, que ter. Lúcio, guarda no final, tá? Vou te perguntar aí para você deixar um hack especial para a galera, com o advice aqui, assim, mudou sua vida no empreendedorismo digital, após os 54 lançamentos grandes, né? Foram muito mais, quase 100 lançamentos digitais. Cara, sinceramente, eu acho que esse número é fantástico, tá? Mas eu quero que você guarde um hack para dar para o pessoal no final aí. E antes de eu entrar nessa parte final, que é dessa pergunta do hack que você vai deixar para a galera, eu preciso fazer mais um link que eu gosto, né, de linkar um pouco do Lúcio com o país que eu vivo hoje, os Estados Unidos. Eu queria perguntar para você o seguinte, Lúcio, você já pensou em empreender em um futuro, sei lá, vir para os Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos, investir nos Estados Unidos? Qual a sua cabeça, o que passa na sua cabeça hoje com relação à vida nos Estados Unidos? O que te traz nisso? Cara, é o seguinte, eu tenho uma vida aqui no Brasil eu tenho a consciência de que é uma vida melhor do que a maioria das pessoas, do que a média das pessoas, independentemente do empreendedorismo, Certo. só considerando a minha remuneração de delegado, que é a minha remuneração que eu vivo hoje, eu vivo dela, porque o empreendedorismo é uma parte, vamos dizer, empresarial que não pertence a mim, pertence a uma pessoa jurídica, né? Perfeito. Então, quando uma das primeiras coisas que a gente aprende, que eu aprendi com meu irmão, que é administrador, ele, isso não é seu, cara. Isso Isso é não da é seu. empresa. Primeira vez que eu quis pegar um dinheiro para fazer uma viagem, ele falou, cara, deixa eu te falar, isso não é seu. Você não pode vir aqui pegar o dinheiro e fazer uma viagem. Eu falei, como assim? Eu trabalhei. Vamos lá, lições de empreendedorismo, né? Cara, o dinheiro não é seu, porque senão a gente perde o controle e a gente não cresce. E Concordo. aí, então, é uma coisa importante. Bom, enfim, eu poderia te dizer o seguinte, cara, que eu teria muita facilidade hoje de ir para qualquer lugar do mundo. Eu estava assistindo até uma, como é que é, uma série, Certo. e a série se passa na Islândia, cara. E eu nunca tinha visto assim algo assim da Islândia, né, cara?
Também não. E aí é uma série policial que se passa na Islândia. Não sei que crime que tem na Islândia, mas eles inventaram lá que a mulher foi morta. É a única mulher que morreu na década, né, assassinada. E aí eles têm uma equipe de policial que foi investigar e tal. E aí eu comecei a pensar, cara, que lugar legal, cara. A Islândia é um lugar legal, um lugar limpo, um lugar bonito, lugar frio. Eu gosto de lugar frio, minha mulher odeia lugar frio. Falei, cara, eu poderia morar na Islândia se eu quisesse, vivendo do digital. Eu poderia morar nos Estados Unidos, eu poderia morar... assim, eu não teria esse problema, né? Porque o empreendedorismo, ele te dá essa liberdade de você voar, pensar em se libertar de algumas coisas, né? Eu tenho Vamos lá. amigos... Aí você tocou num ponto muito importante que eu falo sempre, na verdade. Assim, às vezes o pessoal pergunta, então, o que é empreendedorismo para você? Para mim, empreendedorismo é freedom, né? É o que a gente chama de liberdade. Por isso que eu também acabei mudando para cá, gosto muito da cultura do país, capitalista e tal, e se você vê a Estátua da Liberdade, representa isso para mim. Então, empreendedorismo igual a liberdade. Foi uma coisa que eu falo e você acabou de citar, então acho que valeu a pena comentar. Mas, palavra sua. Então assim, eu tenho segurança de que não sei, cara, não sei o que pode acontecer no futuro. Se você me perguntasse isso há um ano, a resposta seria categórica. Cara, eu nem penso nisso. Certo. Agora, eu tenho um projeto na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, de passar um tempo, um ano, nos Estados Unidos. Ano sabático? Um ano sabático. Eu venho juntando dinheiro para isso e tal. Com o Legal. dólar agora atrapalhou um pouco, mas eu venho acumulando algum dinheiro para isso, para passar um ano estudando inglês, sem Legal. ter que me preocupar necessariamente com qualquer outra coisa, né? Eu vou e fazer conexões, tá aí, te conhecer pessoalmente, conhecer Show. várias pessoas que eu... Será uma honra. Pô, cara, honra minha. Eu conhecer pessoas aí, eu tenho amigos aí que estão aí, brasileiros, americanos e tudo mais. Então, assim, eu gostaria de passar um tempo. é, eu, o tempo passou muito rápido, cara. Esses dias eu tinha 15 anos. É E verdade. hoje eu tenho 40. Minha filha nasceu esses dias, já tem 5. A outra está nascendo, daqui a pouco é tudo moço. Já E eu já vou tá aí. pensar, cara, né? Eu passei a minha vida toda aqui em Brasília e tal. Eu amo esse lugar. Mas eu gosto muito de falar línguas. Eu gosto muito eu gosto muito de conhecer pessoas, cara. É uma coisa muito louca, assim, de como eu gosto de conversar. Quando eu conheci minha mulher, ela era muito tímida. Hoje até que ela se abriu mais, porque comigo não tem jeito, cara. Eu gosto de histórias, eu gosto de conversar com... Eu entro num táxi, antigamente, né, hoje no Uber, e é muito engraçado, porque eu não falo espanhol, assim, eu falo um portunhol. E aí quando eu vou para os Estados Unidos, eu pego o Uber e tal, e começo a conversar com os caras, nossa, onde você morou? Porque você fala espanhol. Eu tô enrolando, cara. Eu falo com tanta segurança, sabe, que o cara acha que eu domino, é, Legal, isso é bom, que cara. eu Eu acho domino que, a língua. na minha opinião, são características. Uma vez eu fiz um curso muito legal chamado Master Business Management em São Paulo. Nosso amigo Massive. chama MBM, é Master in Business Management, Master. Tá. do Flávio Garcia. E a gente aprendia lá as características do comportamento empreendedor, né? Que são as características do empresário, do empreendedor. E entre elas está a comunicação, que é uma coisa que você falou, o network, a capacidade de se comunicar. E cada vez que passa mais, né? Isso eu acho que é muito mais importante. Uma coisa que eu tento passar para meus filhos, né? E quem tem essa característica, eu acho que também já viu essa importância. Mas é o que você falou, cara, é fantástico. Mas voltando só na questão, eu pergunto isso para todo mundo, tá? Porque eu estou aqui, gosto muito daqui, sou fanático para cá. Obviamente você tem aí a sua estabilidade, você tem o seu negócio como side business aí da sua empresa, digitalmente. Mas você acha que funcionaria aqui o seu tipo de empreendedorismo digital nos Estados Unidos? Obviamente já tem o Jeff Walker, mas bem no nichado, assim. Você já chegou a ver ou comparar? Vamos falar em direito comparado. Cara, assim, é uma coisa assim absurdamente, como diz aqui o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, os Estados Unidos está em outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Você conhece o Bruno Henrique, né, o jogador? Ele fala, o Flamengo está em outro patamar. Cara, é assim, os Estados Unidos estão em outro patamar. Então a gente está falando em números, a gente está falando em caras, em faturamento que os caras estão fazendo aí, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, assim, numa escala absurda. Porque você tem a questão da língua, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo.
Tá. Eu tenho um amigo que eu ajudei a montar uma escola de música online. Ele é jazzista, né? É uma escola de jazz, de improvisação e tal. Só que ele dá aula em português. Isso é um limitador. Sim, Só concordo. que a gente modelou um curso nos Estados Unidos, um curso online nos Estados Unidos, que é em inglês. Então, esse cara, ele vai ter alunos na Rússia, ele vai ter alunos na China, ele vai ter aluno na Itália, ele vai ter aluno em onde ele tiver, onde ele quiser. Porque o inglês é o que o Esperanto quis ser, é uma língua mundial, né? E hoje, cara, essa nova geração, eles já falam inglês. A minha filha já entende inglês sem nunca ter feito um curso de inglês, né? É. Então, ela já entende, ela não fala, mas ela entende e já fala palavras básicas e tal. Então, a molecada de hoje já vem com essa pegada. Então você está falando de outra escalabilidade. Se você está falando em receber em dólar em inglês, cara, a sua escala é muito absurda. É muito absurdo, né? É muito absurdo. Então, assim, os caras aí estão num patamar de distribuição, venda e faturamento que é incomparável, incomparável. Assim, não tem como realmente você sequer colocar um parâmetro de comparação. Então, e tudo que é aplicado aqui, na verdade, são ideias que surgem aí, cara. Né? É porque o brasileiro, cara, o brasileiro ele se dá muito bem no perrengue. Né? O brasileiro ele se dá muito bem no perrengue. Então, Uma ele arruma, comparação tudo ele USA arruma um jeito. BR, e eu Cara, concordo com deixa, isso. deixa eu te falar, cara, o brasileiro, ele tem a capacidade o brasileiro tem a capacidade de enfrentar problemas de E, uma forma. e resolvê-los, se De adaptar. resolver. Cara, ele tem uma facilidade de adaptação, de fazer treco, sabe, cara, de fazer gambiarra, assim, que é muito. Então a gente trabalhou muito na gambiarra. Eu trabalhei muito na gambiarra no digital. Muito na gambiarra. Quando a gente não tinha as automações todas, era na mão, na gambiarra, inventando jeito. E acaba que em tudo é assim, cara. Em tudo é assim. Eu tive aula aqui na polícia com os caras do FBI. E E é aí? engraçado porque os caras vêm aqui e tal, cheio de teorias técnicas, estratégicas, estudado pelos cientistas, psicológico, não sei o quê, técnicas psicológicas. Aí a gente, na aula, a gente dava risada, tipo assim, parecia ingênuo até, sabe? Sério? Porque assim, cara, na polícia a gente tem uns treinamentos e tal, mas a gente trabalha com volume e com uma variedade tão grande de crime, cara, que a gente aprende a lidar com Aprende na prática, que é um aprendizado gigantesco. aplicando, né, cara? Então, assim, acho que no digital é a mesma coisa. Então, cara, o cara que vai empreender nos Estados Unidos. E hoje, olha só que interessante. Eu não vou ganhar nada para fazer isso, falar isso aqui, não. Mas a plataforma que eu uso hoje é a Hotmart. Certo. A Hotmart, ela tá com um pezinho nos Estados Unidos. Hoje você pode lançar nos Estados Unidos usando a plataforma toda em português para quem Ah, vai legal. administrar. E Nossa, ela tem toda o feature dela, toda a roupagem dela em inglês para ser vendida nos Estados Unidos. Ela foi comprada, existe uma operação da Hotmart nos Estados Unidos, então você pode fazer e ter todas as soluções de lançamento, de pagamento, de criação de página, tudo pelo Hotmart, né? Então, assim, é uma das coisas. Você tem outras plataformas. Eu estou falando da Hotmart porque é aquela que eu uso já certo. desde sempre. Mas, então hoje está muito mais fácil ainda. Inclusive, eu cheguei a pesquisar isso, conversei com os caras da Hotmart. Você pode, né, se você tem interesse de passar um tempo nos Estados Unidos, pode ir tranquilo, cara. Se você tem, porque lá a operação do Hotmart está bem forte, né? Tem um grupo americano. Eu não sei se é um grupo americano que comprou, enfim, mas eles estão com uma operação aí nos Estados Unidos e está bem forte, está bem legal. E, cara, a Hotmart é muito legal, é muito bacana, muito fácil e a gente vem trabalhando com ela já há algum tempo. Fica mais uma dica do nosso querido delegado Lúcio Valente. Lúcio, chegou a hora, cara. Chegou a hora de você acabar com chave de ouro aí. Eu vou te perguntar agora para você deixar um hack para a galera, um hack especial aí para quem quer começar ou que aí vem de você. Vou deixar com você. O hack pode ser um game changer para qualquer pessoa que queira trabalhar no digital, empreender digitalmente e conquistar o sucesso aí que você tem conquistado, cara. Você quer um hack, cara? É isso aí, vai escolher Difícil. aí o que você acha que pode mudar a vida das pessoas. É para isso que a gente está deixando todo esse conhecimento para a galera aqui. Cara, se eu fosse deixar um hack aqui agora, cria um canal no YouTube agora, nesse momento, É isso aí, olha que legal. abre a live, pega um papel agora, vê o que você quer ensinar e faz numa live.
Que show. Não se preocupa em... Cara, se você pegar, juro, se você pegar hoje todos os meus vídeos, você vai ver você vai ver uma produção muito simples. Certo. Você não vai ver nada de edição, etc, blá, blá, blá. Tem até muito a ver com o meu público e tal. Meu público, ele quer informação, ele não quer... Mas não se preocupe tanto com a edição, a qualidade. Enfim, cara, o que você tem que se preocupar? A qualidade de áudio. Então, Sim. tem um microfone. Cara, eu tô usando aqui o microfone do PlayStation, cara. Boa. Então, assim... Funciona, tá perfeito, tá bom pra caramba. Então, eu tô usando um microfone do PlayStation e tô usando um Mac aqui 2011. Então, assim, é o que eu uso. Então, cara, e uma webcam aqui de $30. Então, assim, cara, abra o seu computador e se abra para o mundo. E comece a falar. Comece a falar. E vá melhorando, cara. Vai melhorando aos poucos. Então, com o tempo você vai estudando, vai aprendendo que existe uma forma legal de fazer live, que você tem uma forma de contar histórias, storytelling, tem tudo você vai aprendendo. Mas se você se você pretender aprender tudo antes de aplicar, não vai ter jeito. Eu voltei a estudar saxofone, Heitor, só para E aí? retomar, só para fechar essa ideia aí. Voltei a estudar, que eu toco saxofone desde moleque e tal, cheguei a estudar. E aí eu conversando com um grande músico, né, que é amigo meu, ele falou assim, cara, para de estudar, vai tocar. Pega um repertório de músicas que você gosta de tocar, para de ficar tocando escala, arpejo, estudando teoria. Para com isso, cara, você tem 40 anos de idade, vai tocar. Cara, eu pego o saxofone, levo pro parque aqui, no Parque de Águas Claras, onde Eu eu vi o moro. seu post, cara. Que show, cara. Cara, eu fico tocando lá cara, eu nunca fui tão feliz com saxofone na minha vida, né? É claro que eu não sou um profissional, nada disso, não sou um super profissional. Sou um cara que sabe tocar ali o instrumento, tem Muito algum bom. domínio dele. Então, assim, não se preocupe com as opiniões de ninguém. Abra e se abra para o mundo, cara, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, sim, numa velocidade que você não imagina. Que legal, Lucio. Puta, ó, você deixou duas coisas praticamente. Eu pedi uma, você deixou duas. Primeiro, você deu uma coisa prática, né? Então, cara, se você quer começar no mundo digital, primeira coisa que o Lúcio deixou para você, abre o seu canal do YouTube agora, clica lá, abre sua conta, abre uma live que fica gravada. Eu acho que você pode depois, já fica, acho que é posta até automático. Pega um papel, começa a falar, produzir conteúdo e começa a criar, cara. E aí a segunda é uma coisa que você vai linkar diretamente com o mundo do empreendedorismo, que é fazer, né? Às vezes você pega pessoas que querem começar do zero, um projeto que a gente chama de Greenfield, né? Que é Campo Verde. Ah, quero começar do zero, começar a construir uma empresa, ou quero uma empresa fazendo o que a gente chama de bootstrapping, né? Que é, vou investir meu próprio dinheiro, eu mesmo vou começar aquilo ali, mas o cara fica tão ligado naquele negócio de planejar. Planejar é essencial, ainda mais aqui nos Estados Unidos, tá? Mas se você planeja muito e não executa, você não vai conseguir aprender. Se você não aprende, né? E aprender, eu falo, é executar e errar e corrigir, e errar e corrigir, que no final a balança você tem que acertar mais do que errar. Mas se você não aprende, não começa, não erra, não corrige, você nunca vai ter chance de acertar. Então, o que o Lúcio acabou de deixar aqui para mim vale tanto para empreendedorismo digital quanto para empreendedorismo real, que a gente classificou aqui hoje, do mundo real, né? Do físico, que a gente chama, quanto para qualquer tipo de, acho que, qualquer coisa na sua vida, na minha opinião. E, Lúcio, bom, para finalizar aqui, o papo está excepcional. Queria agradecer demais a sua presença, cara. Deixou aqui pérolas para a galera, muitos hacks. E eu quero que você dê as suas últimas palavras, que deixar algum recado para alguém, deixar alguma mensagem para o pessoal que está te assistindo. Cara, olha só, eu sempre falo assim, sempre termino assim minhas lives com essa mensagem assim. Eu acredito que Deus colocou no coração de cada um de nós, de todo ser humano, né, dois dons. O primeiro dom, cara, é o dom da vitória, o dom do sucesso. Deus colocou isso no coração de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, cara, ele colocou essa semente, né, que é a semente do sucesso, ao mesmo tempo ele colocou em você o livre-arbítrio. É como se ele dissesse assim, cara, eu tô te dando o dom da felicidade, mas a felicidade depende de você, de ninguém mais. Então, assim, não culpe os outros pelo que você tem ou que você não tem, né? É sempre uma decisão. É sempre você conquistar algo, né, nesse mundo físico aqui, né? É sempre uma decisão. É sempre uma decisão. Então, se você tomar a decisão
de pegar essa semente da vitória, essa semente, né, esse dom divino que Deus te deu, de conquistar tudo que você merece nesse mundo, se você regar, se você adubar, né, regar e cuidar dessa semente, cara, com certeza você vai ter no futuro muito próximo uma árvore frondosa. Agora, se você deixar essa semente secar, você não pode culpar outras pessoas, você não pode culpar Deus, você não pode culpar ninguém. Só depende de você. Então é isso que eu costumo dizer, só depende de você. Lúcio, cara, que show, cara, que show. Belas palavras aí. Pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Quem quiser comentar, fica à vontade. Ó, sigam @vou ser delegado, né? Quem quiser ser também, ó, aproveita. Lúcio Valente, 173 mil seguidores no Instagram, canal do YouTube com 55 mil followers, né? Followers não, subscribers, inscritos, certo? E muito conteúdo, muita coisa boa, pessoal. Agradeço muito, muito, Lúcio. Show de bola ter você aqui. Espero que a gente consiga se conhecer pessoalmente aí, ou eu indo para o Brasil, visitando Brasília, amada Brasília, ou você podendo passar um tempo aqui nos Estados Unidos. Beleza? Valeu, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, viu? Show de bola, pessoal. Forte abraço. Ó, quem não se inscreveu no canal, aproveita, subscribe aqui, se inscreva, deixa um like, comentários pra gente e até o próximo podcast. Forte abraço.